Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoje que estamos no primeiro Shabat, dia 8/3, 8 de Sivan, de 5.781, de acordo com o calendário lunisolar de Elohim. Já de acordo com o calendário gregoriano, sábado, 30 de maio de 2020, ok? Então vamos lá, vamos ao Halel, não é? Baruch atah Eloheinu melech haolam Osei masei bereshit Baruch atah Eloheinu melech haolam Osei masei bereshit Bendito seja quem responsável pela criação. Bendito seja quem Rei do universo, responsável pela criação. Baruch atah Eloheinu melech haolam Osei masei bereshit Baruch atah Eloheinu melech haolam Osei masei bereshit. Baruch Hashem, Baruch Rabá, ainda em clima, né, de festa, né, que estamos no clima da festa das semanas, não é? A Hag Shavuot, não é? A festa dos frutos, dos 7 frutos da estação. Amém? Vamos ao Halel. Osei Shalom Miromav Uyasei Shalom Aleinu Ve'al kol Yisroel Veiru Homem Osei Shalom Miromav Osei
aquele que firma a paz, conceda a paz sobre nós, sobre todo o seu povo Israel. Baruch Hashem, Baruch Rabá, mas que coisa boa é servirmos ao grande rei, Yahweh Elohim Tsevaot, Yahweh Elohim dos exércitos, Yahweh Elohim HaIsrael, Yahweh Elohim de Israel. Amém? Por vezes Yahweh Elohim dos exércitos, Yahweh Elohim Tsevaot, por vezes Yahweh Elohim HaIsrael, por vezes Yahweh Elohim de Israel, mas sempre o grande e todo-poderoso, o nosso querido e grande Rei Yahweh Elohim. Amém? Então aqui estamos concluindo aqui um Halel desta vez um Halel breve, né? Estamos fazendo um Halel breve. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, amém. Agora vamos à porção semanal, não é? A porção semanal 10, né? Miquetes, fim, tá certo? Em plena Malcha Torá, não é? Em plena Rainha Torá, Torá, Parashá Torá, porção de Torá, porção de Kedosh Torá, porção de Sagrada Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 41:1 a 44:17. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 41:1 a 44:17. Ok? Meus amados Ahim, meus amados irmãos, em Yahushua, né? E minhas amadas irmãs também, não é? Então vamos lá. Se não leiamos, né? Yahussef, ou José, interpreta sonhos de Faraó. Yahussef, ou José, é posto, ou ainda Yosef, né? É posto por Faraó como Moshel, né? Governante, né? Governador, Hamid Sroim, né? Moshel Hamid Sroim, governador do Egito. No capítulo 42, não é? Capítulo 42, nós vemos Ahim, né? Os Ahim, Hayahussef, irmãos de José, né? Descem, Hamitzroim, descem ao Egito. Os Ahim e Yahussef, né? Irmãos de José, voltam, Hamitzroim, voltam do Egito. Agora no capítulo 43, os Ahim Hayahussef, né? Os irmãos de José descem novamente ao Egito, né? Mitzroim. E os Ahim Yahussef, ou Ahim Hayahussef, os irmãos de José, jantam com ele. Olha que coisa linda, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. O Yahussef, né, ou José, é astucioso para reter seus Ahim, ou irmãos, não é? Sefer Bereshit, livro de Gênesis 44, tá certo? 44, do 1 ao 17.
meus amados meus amados irmãos. E aí é onde vemos a súplica humilde de Yahudá, né, de Judá, né, no verso ou versículo 16 e no verso ou versículo 17 do capítulo 44 do Sefer Bereshit, né, do livro de Gênesis. Então aqui nós vamos aqui ao destaque, não é? Certo? Vamos ao destaque, né? Ou aos destaques, né? Para ser mais preciso. E é isso mesmo. Nós vamos ao seguinte destaque, né? Momentaneamente falando, tá certo? Ao seguinte destaque. Sefer Bereshit, né? Sefer Bereshit, em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá. Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 44, tá certo? Capítulo 44, do verso ou versículo 1 ao verso ou versículo 17, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Não é? Então, se não leiamos, não é? E Arrucef é astucioso para reter seus Ahim, ou irmãos. Leiamos, não é? Do 1 em diante. Depois de Arrucef, ou José, deu ordem ao despenseiro de sua beite ou casa, dizendo: enche de mantimento os sacos dos homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. Verso 2, ou versículo 2. E a minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. Assim fez ele conforme a palavra, né? Ou Hadevar, que Yahussef, ou José, né? Ou ainda Yosef, como queiram, meus amados amigos, meus amados irmãos. Né? Yahussef, que significa Yahu acrescentará, né? Assim como Yahussef havia dito. Logo, verso 3, ou versículo 3, logo que veio a luz de manhã, foram despedidos os homens, eles com seus jumentos, havendo eles saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse Yahussef ou José ao seu despenseiro: levanta-te e segue os homens, e alcançando-os, dize-lhes: por que tornaste o mal pelo bem? 5. Não é esta a taça porque bebe meu senhor, e de que se serve para adivinhar? Fizestes mal ao que fizestes. 6, verso 6, ou versículo 6. Então ele, tendo-os alçado, lhes falou essas mesmas devarim ou palavras, respondendo-lhes: porque fala o meu Senhor tais palavras: longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Verso 7 ou versículo 7. Já no verso ou versículo 8, eis que o dinheiro que achamos nas bocas de nossos sacos, tu tornamos a trazer desde a Eretz de Canaã, como pois furtaríamos da beite ou casa do teu senhor prata ou ouro. 9. Aquele dos teus servos com a taça foi encontrada, morra e ainda nós seremos escravos do meu senhor. 10. Ao que disse ele: seja conforme as vossas devarim ou palavras, aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. 11. Então eles se apressaram cada um a pôr em eles ou terra o seu saco, a cada um, e cada um a abriu. 12. E o despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando pelo mais novo, e achou-se a taça
no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, verso 13, ou versículo 13, e tendo, ou suas vestes, né, cada um tendo carregado o seu jumento, voltaram à cidade. E veio Iarudá, verso 14, com seus ahim, ou irmãos, a Beit Arrocef, casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostraram-se em Beeres, né, em terra, diante dele. 15. Logo lhes perguntou Iarrocef: que ação é esta de praticardes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Agora vamos para a súplica humilde de Yahudá, né? Ou a súplica humilde de Judá, nos versos 16 e 17 do capítulo 44 do Sefer Bereshit em plena Malchat Torá, né? Sefer Bereshit, Malchat Torá, Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 44, 16 e 17. Se não leiamos, meus amados amigos, meus amados irmãos, respondeu Yahudá, ou Judá, que diremos ao meu Senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Descobriu Elohim a iniquidade a teus servos, eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele cuja mão foi achada a taça. 17. Disse a Rosef e a José: longe esteja eu de fazer isto. O homem em cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em shalom, né? Ou subi em paz para o vosso pai. Baruch Hashem. Só fazendo aqui algumas observâncias, né? Fazendo aqui algumas observações. Primeiro que Yahusef, nome próprio, não se traduz. Yahusef é Yahusef. Yosef é Yosef. E José é José. Joseph é Joseph. Tá bom? John é John. João é João. Yahuhanam é Yahuhanam. Yohanam é Yohanam. Baruch Hashem. A mesma forma do Salvador, por exemplo. Yahushu é Yahushu, o nosso Salvador. Yeshua é Yeshua, tá certo? Jéshua. Jesus é Jesus, tá certo? Jesus, né? Ou Jesus. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, amém. E Yosef, ou Yahusef, né? Repito que tem o mesmo significado, não é? Significa Yahoo, acrescentará. E Yosef é uma forma abreviada do nome Yahusef, que é o nome completo. Baruch Hashem, só esclarecendo. E aqui falando um pouco do próprio Yahusef, né, que era um sonhador, tá certo? E os irmãos dele, né, os seus irmãos, ou seja, falo dos irmãos de Yahusef, né, ficaram com inveja, pois se tratava de um jovem, né, sonhador, e aí foi para casa, né, vendido como escravo para os egípcios, né, na Beeretz, né? Beeretz Mitzroim, na terra do Egito, e aí foi para a Beit Potifar, né? Para a casa de Potifar, onde teve a acusação, não é? Por parte da senhora esposa do digníssimo Potifar, né? Que era um homem honrado, né? E aí ele foi preso, começou a interpretar sonhos, né? E essa história toda que nós já sabemos. Mas nós vamos aqui dar continuação até o verso 34, certo? Se não leiamos, né? Vamos do 18 em diante. Para a gente não perder o foco, né? Então, então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra, numa devar aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o meu servo, porque tu és como Faraó. 19.
Meu senhor perguntou ao seu servo, dizendo: Tende vós, ó pai, Arri, ou irmãos? 20. Respondeu ao meu senhor: Temos pai já velho, e há um filho de sua velhice, um menino pequeno, Arri, ou irmão. Deste é morto, e ele ficou o único de sua mãe, e seu pai o ama. 21. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo para que eu ponha os olhos sobre ele. 22. E quando respondemos ao meu senhor, o menino não pode deixar seu pai, pois se ele deixar o seu pai, esse morreria. 23. Replicaste a teus servos: A menos que desça convosco vosso arrio, ou irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. 24. Então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos suas devariam palavras, né, as palavras do meu senhor. 25. Então disse nosso pai: Tomai e comprai-nos um pouco de mantimento. 26. E lhe respondemos: Não podemos descer mais se nosso arrio, irmão menor, for conosco. Desceremos, pois, mas não podemos ver a face do homem se nosso arrio, irmão menor, não estiver conosco. 27. Então nos disse teu servo: Meu pai, vós já sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. 28. Um saiu da minha beite ou casa, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto mais. 29. Se também me tirardes a estes, e lhe acontecer algum desastre, fureis descer as minhas mãos com tristeza ao Sheol, né? Ao abismo, ao Tehon. 30. Agora, pois, se eu for com o teu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua nefesh, ou pessoa, está ligada, né? A nefesh, ou pessoa dele. 31. Acontecerá que, vendo ele que o menino não está lá, morrerá, e os teus servos farão descer as cães de teu servo para nosso pai com tristeza ao Sheol, ao abismo. 32. Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com meu pai, dizendo: Se eu não te trouxer de volta, serei culpado para com meu pai para sempre. 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar, né, teu Evede, em lugar do menino, como escravo, né, também Evede, né, de meu senhor, e suba o menino com seus arrim, ou irmão. Só observando que Senhor aqui se trata da pessoa humana, não é? Tá certo? Quando a gente se dirige ao grande rei Yahweh Elohim, nós devemos usar o termo ou título soberano, Baruch Hashem, porque Senhor pode ser qualquer um, agora soberano só tem um. Meus amados arrim, meus amados irmãos, né? É o grande soberano, né? O grande rei. 34. Porque como subirei eu a meu pai se o menino não for comigo, para que não veja o mal que sobrevirá ao meu pai, né? Aí depois no 45, não vamos ver agora, e a Rousseff ou José manifesta-se aos Arrim, né, ou irmãos dele. Na realidade, meus amados Arrim, meus amados irmãos, só comentando um pouco, né, e a Rousseff, ele foi astucioso para reter os seus irmãos, né? E a Rousseff foi astucioso para reter os seus Arrim. Esta sabedoria, quem dá é o grande rei. Meus amados Arrim, meus amados irmãos. E depois ele vai se manifestar, né? Vai se revelar, vai confessar que ele é irmão deles, não é? Como já sabemos, não é? E aí, como já conhecemos a história, isso é uma coisa linda. O Kevod, ô honra, né? O Rodu, ô gratidão, o Tiferet, ô formosura, quão formosas são, não é? As coisas ou as coisas do grande rei Elohim. Baruch Hashem, mas que coisa linda, meus amados Arrim, meus amados irmãos. Agora vamos dar um salto extraordinário para Haftarah, Haftarot, a porção do profeta ou a porção dos profetas, né? Que na realidade é um Shiur Hanav, né? Ou Shiur Hanevim, estudo do profeta ou estudo dos profetas, né? Vamos para o Sefer Melechim Aleph, né? Livro de 1 Reis, capítulo 3, do verso ao versículo 15,
ao capítulo 4, verso ou versículo 1. Meus amados irmãos, meus amados Arrian e Haverot, irmãs em Yahushua. Vamos lá, vamos procurar aqui. Tudo aqui é feito assim, de uma forma bem natural. Sefer Melechim Aleph, livro de 1 Reis. Vamos procurar aqui. Livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Vamos lá, livro de 1 Reis, capítulo 3. Capítulo 3. Vamos lá. Sefer Melechim Aleph, livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 15. Ao capítulo 4, verso 1. Ao capítulo 4, verso 1. Então, qual seria o assunto, não é? Seria Melech Shlomo, não é? O rei Salomão casa com a filha de Faraó. Olha aqui, Faraó, né? Então, vamos lá. E aqui também, ó, Hamelech Shlomo, o rei Salomão, julga duas mulheres, não é? Então, é o que eu acabei de falar, não é? É a Rochma, não é? A sabedoria do grande rei, não é? Se não leiamos. Então Shlomo, né, ou Salomão, acordou, e eis que era sonho, e voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante de Haaron Britshel e Arro, né, diante da arca da aliança de Arro, né, e sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, né, sacrifícios de Shalom, de paz, e deu um banquete a todos os seus avadim, a todos os seus servos. Né? Hamelech Shlomo, o rei Salomão, julga duas mulheres. Então vieram duas mulheres prostitutas ter com Meler e se puseram diante dele. E disse uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma beit ou casa e tive um filho, né, um Ben, Aleph Ben, um filho. Estando com ela naquela beit ou casa, e sucedeu que ao terceiro dia de meu parto também esta mulher teve um filho, né, um Ben. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha estava conosco na beit ou casa, somente nós duas estávamos ali. Ora, durante a noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite e tirou do meu lado o meu filho, enquanto a sua serva dormia, e o deitou no meu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando eu para a luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Então disse a outra mulher: Mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Não é? Replicou a primeira: Não, o morto é teu, e o filho, o vivo, né? E meu é o filho vivo. Assim falaram perante o Meler, né? Ou perante o rei. Verso 23. Então disse a mulher, né? Então disse, aliás, desculpem, então disse o Meler, né? O rei, esta diz que vive é meu filho, né? O vivo é o meu filho. E o teu filho morto. E a outra diz: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo.
24, disse mais o rei, né? Hameler, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante dele. 25, e disse o Melé, divide estas duas partes, né? O menino vivo e dai a metade a uma e metade a outra. 26, mas a mulher cujo filho de suas entranhas se lhe estremeceu, né, por seu filho, e disse, meu senhor, dá-lhe o menino vivo, de modo nenhum o matareis. A outra, porém, disse, não será meu, não será meu nem teu, divide-o, né? 27, respondeu então Rameler, respondeu então o rei, dai a primeira o menino vivo, e de modo nenhum o mateis, ela é a sua mãe. 28, e todo Israel ouviu a sentença que o Meler, o rei, proferira, né? E temeu ao Meler, o rei, porque viu que havia nele a sabedoria, né? Havia nele Chachormach, Elohim, Rochmach, Elohim, a sabedoria, Chachormach, Elohim, a sabedoria de Elohim para fazer justiça. Ora, evidentemente, não é porque a primeira renunciou, não queria a morte do menino. A outra, por ser malvada, não é, o má, evidentemente, né? Não ligou, né? Não deu a mínima. Não, você pode partir no meio, não fica com um nem com outro. Né? Então, isso não é uma atitude de uma mãe, porque uma mãe, ela luta como uma leoa pelos seus filhos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja. Amém, vê amém. Então, mais adiante aqui a gente vai ver que os príncipes, né, do grande rei Salomão têm um grande reino, não é? Ha-Nasihim Shel Hamelech Shlomo es Malchut Gedol, ou Malchut Gedol, né? Ha-Shilchim, ou desculpem, Ha-Nasihim Shel Lemelech Shlomo is Malchut Hagedol, né? Os príncipes, né? Nassim, os príncipes, Hanassihim, os príncipes do rei Salomão, né? Do Melech Shilomo, tem um grande reino. E por aí vai. Aqui já segue uma outra questão, tá bom? Então, Baruch Hashem, Baruch Rabá, olha que coisa linda. É o que eu falei relativo ao Yahussef, né? O eterno, né? O grande rei proporciona Rohma, né? Sabedoria ao seu povo, a nós que somos o seu povo, nós somos o povo de Yahweh. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, amém. Agora vamos dar mais um grande salto, não é? Para a Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada, não é? Que faz parte dos Ketuvim Notzirim, os escritos messiânicos ou escritos nazarenos, não é? Que é a extensão da Torá. Eu considero toda a escritura sagrada a Torá, não é? Toda a Torá, tudo vem de Torá, né? Que é o Pentateuco, né? Taná é considerado também Torá. E Brit Hadashah, a extensão Hakedosh Torá, a extensão do Sagrado Torá. Então, na verdade, apesar de tudo vindo do Pentateuco, né? Tá certo? Do Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vaikra, Sefer Bemidbar, né? E do Sefer Devarim, num bom português, do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Números, né? Que é o Sefer Bemidbar, né? E um livro de Deuteronômio, que é o Sefer Devarim. Né? Repetindo, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, Sefer Shemot, livro de Êxodo, Sefer Vaikra, livro de Levítico, Sefer Bemidbar, livro de Números, e o Sefer Devarim, livro de Deuteronômio. Né? Apesar de tudo vir de Torá, mas eu considero particularmente toda a escritura sagrada, todos os Ketuvim, Kedoshim, todos os sagrados escritos, todos os escritos sagrados, como sendo Torá. Né? Toda a escritura sagrada é Torá. Baruch Hashem, Baruch Rabá, né? Toda a Kitvai HaKodesh, né?
toda a escritura sagrada. Baruch Hashem. Então, vamos seguir. Vamos dar agora mais um último grande salto, não é? Para a Brit Hadashah, não é? Aliança consertada, aliança renovada, aliança restaurada, né? Que faz parte dos Ketuvim Notzirim, escritos messiânicos ou escritos nazarenos, observando que a Brit Hadashah, ela também é bem antiga, não é tão antiga quanto na Torá, não é? Mas ela é antiga também, não é? Porque a Torá, a Taná, tem mais de 3.300 anos, não é? E a Brit Hadashah tem mais de 2.000 anos, também é antiga, tá certo? Então, a Brit Hadashah também é uma rainha, né? Também é uma malcha, né? Como são a malcha Torá, né? E a malcha Taná, né? Da mesma forma é a malcha Brit Hadashah, né? Ou seja, da mesma forma que existem a rainha Torá e a rainha Taná, né, que é conhecida como a escritura hebraica, né, ou ainda como a antiga aliança, né, a Brit Hadashah também é outra rainha, a rainha Brit Hadashah. Né? Então, na realidade, são três rainhas, né? A rainha Torá, a rainha Taná e a rainha Brit Hadashah. Né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, são as três rainhas no sentido metafórico, no sentido figurado, no sentido poético, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Baruch Hashem. Então vamos ao que interessa, não é? Ao Sefer Maseh Shilchim, né? Livro de Atos dos Rabinos, capítulo 7, do verso ao versículo 9 ao verso ao versículo 16, ok? Vamos lá. Sefer Massim Shilchim, Sefer Massim Shilchim. Vou falar um pouco mais sobre essa questão. Deixa eu logo localizar aqui. Capítulo 3, ok? Já localizei. Então, vamos falar um pouquinho aqui desse aspecto, tá bom? Olha, vamos lá. Maseh Shilchim, ato dos rabinos. Né? Massim Shilchim, atos dos rabinos. Então, Maseh é o singular para ato, né? E Massim é o plural, ou seja, atos, né? Shilchim é outro plural, né? São os rabinos, e Yahudim Notzirim, são os rabinos judeus messiânicos, são conhecidos como Shaliach, rabino, né? É o singular. E Shilchim, rabinos, né? Então, o Sefer Massim Shilchim, a tradução correta é livro de Atos dos Rabinos. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, quanta diferença, não, do sistema religioso. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então vamos aqui objetivar, tá certo? Sefer Massim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, ou Atos dos Emissários, né? Atos, ou livro de Atos dos Emissários, ou livro de Atos dos Mensageiros, ou ainda livro dos Atos dos Apóstolos, né? Como é conhecido, tá bom? Que na realidade são rabinos, né? Shilchim, né? São os rabinos, como são conhecidos, como eram e como são, e sempre serão conhecidos os rabinos judeus nazarenos, os rabinos judeus messiânicos, ou os rabinos Yahudim Notzirim. Baruch Hashem, Ravim, né? Ravim Yahudim Notzirim, né? O Rebim Yahudim Notzirim. Baruch Hashem, rabinos judeus messiânicos, rabinos judeus nazarenos. Então,
Sefer Masim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, tá certo? Capítulo 7, tá? Capítulo 7, deixa eu me ver aqui. Capítulo 7, do verso 9, ou versículo 9 ao versículo 16, tá bom? Livro de Atos dos Rabinos, né? Capítulo 7, do 9 ao 16, que fala da Brit Milá, né? Circuncisão, a circuncisão da carne, do 9 ao 16. Só observando, né, que a Brit Milá, né, é conhecida como a circuncisão da carne, né? Brit, aliança, né? Mas Milá é sinônimo de Devar, né? Então, na realidade, é a aliança da palavra, né? Aliança da palavra, aliança de Yahushua, né? Porque Yahushua, HaTorah Haim ben Elohim Haim, Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Yahushua é a palavra, Yahushua é a Torá viva, Yahushua é a palavra viva. Baruch Hashem, ou seja, não é? É a aliança com o grande rei, meus amados ahim, meus amados irmãos, observando que tem a Brit Milá, não é? Conhecida como a circuncisão da carne, né? E tem a Brit Halev, a circuncisão no coração. Temos que ter as duas, meus amados ahim, meus amados irmãos. Não é só uma, não é? E se a gente pesa na balança, não é? Tem o peso idêntico, mas o peso maior realmente é da Brit Milá, tá certo? Que é a aliança, né? É a Brit Milá em Arro, né? A aliança da palavra de Arro, tá certo? Então, para que não sejamos cães incircuncisos, né? Pois para entrar, meu amado Arri, meu amado irmão, né? Homens, né, do sexo masculino, na grande cidade não entrará cães incircuncisos. Então, a importância da Brit Milá, né, da circuncisão da carne, da aliança com o grande rei, é muito importante e isto foi apagado, denegrido pelo sistema religioso geral. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Né? Nós temos, inclusive, vídeos, né? Estudos, tá certo? Em o nosso canal, né? Rebbe Youssef Shalom Ben Emet, sobre a Brit Milá, né? A aliança com o grande rei. Baruch Hashem, portanto, devemos fazer. Aqueles que não fizeram, né? Na sua simplicidade, né? Na primeira oportunidade financeira, procurem fazer. Ou pelo sistema público, né? Ou antigo INSS, hoje é o SUS, né? Ou então pela rede privada, não é? Baruch Hashem, mas a importância, não é? E as palavras sagradas podem contar comigo, não é? Podem entrar em contato conosco, tá certo? O nosso telefone é o mais 55, né? Aqui para o Brasil, 81, põe o 9 na frente, mais 55, 81, 9, 9815 1701. 9815 1701. 9815 1701. É o zap, né, mais conhecido de Israel, do United States of America, do Brasil, do mundo, né? Reolham, né? The World, do mundo, meus amados ahim, meus amados irmãos. Então podem contar conosco relativo às palavras sagradas, né? Com os verdadeiros Hashemot, com os verdadeiros Shemot, com os verdadeiros nomes, né? Então eu me comprometo a fazer isso, inclusive até 1 hora antes da cirurgia, tá certo?
eu posso proferir por telefone mesmo, né? As palavras sagradas devariam kedoshim, para aqueles que acreditam, né, no grande rei, porque a doutrina é uma só, né? Só pode haver um nos criou, um é o seu nome, Shema Israel, Yahu Eloheinu, Yahu Echad, né? Escuta, Israel, Yahu é o nosso Elohim, Yahu é um. Baruch Hashem, então vamos aqui à leitura. Sefer Massim Shelichim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 7, né? do verso ou versículo 9 ao verso ou versículo 16. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam Yahussef, ou José, para o Egito, mas Elohim era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, que deu tiferete, né? Ou formosura, deu beleza, né? Sabedoria perante Faraó, Meler Mitzraim, rei do Egito, que o constituiu Moshelo, governador sobre Mitzraim, Egito, sobre toda a sua casa. Sobreveio então uma fome a todo o Egito, não é? E Renaam, né? Canaã, ou seja, sobre Mitzraim, Renaam, sobre o Egito e Canaã. E Gadol será, né, grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacob, ou Jacó, que no Egito, né, ou Mitzraim, havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. 13. E na segunda vez deu-se Yahussef, ou José, a conhecer a seus arriam, ou irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. 14. Então Yahussef, ou José, mandou chamar seu pai, Jacob, ou Jacó, e a toda a sua parentela, né? Toda a sua mishpachot, toda a sua família, né? Seus familiares. 75 nefeshot, olha só, 75 pessoas, 75 almas, né? Porque Haguf Zerhanefesh, né? Hanefesh Zerhaguf, a alma é o corpo, meus amados ahim, meus amados irmãos. Então, a gente assiste hoje um filme na televisão, né? Eita, a alma está saindo, já deve ter saído do corpo daquele que morreu, né? Então, para que isso? Fazer uma lavagem cerebral. Quando aparecesse alguém como eu, né? Não, isso é um maluco, né? É um louco, não é um doido, sei lá o quê, né? Para que não acreditem, não é? Tá bom? Mas a isso se chama dicotomia holística, Rabeit Israel, né? Dicotomia holística da casa de Israel, que é um outro assunto e nós temos os vídeos, né? Comprobatórios, tá certo? Então, continuando, verso ou versículo 15. Meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs. Jacob, pois, desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço para os filhos de Emor, né, em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa de Elohim, tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Mitzraim, ou Egito. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, repetindo 16, e foram transportados para Siquém, depois transportados na sepultura que Abraão, né, ou Abraão comprara por certo preço em prata aos filhos de Emor, né, em Siquém. Baruch Hashem, e aqui estamos concluindo, né, a porção semanal 10, né? Miquetes, né? Fim, Baruch Hashem, relativa ao primeiro Shabat, 8 de Sivan, de 5.781, não é?
de acordo com o calendário lunisolar de Elohim. Mas já de acordo com o calendário gregoriano, não é? Sábado 30/5, ou sábado 30 de maio de 2020, meus amados ahim, meus amados irmãos. Então, como são lindas, né, as coisas do Eterno, né? Que coisa mais linda, porque Elohim, né, o grande rei, ele honra quem ele quer honrar, né? Tá bom? Elohim, só explicando mais uma vez, que é um adjetivo singular do gênero masculino, né? Significa literalmente poderoso ou ser poderoso, né? Para ser mais preciso, poderoso. Quando a gente fala Yahweh Elohim, estamos falando Yahweh poderoso. Quando falamos Elohim Yahweh, estamos falando poderoso Yahweh, meus amados Ahim, meus amados irmãos. E também é sinônimo, não é, de El Shaddai, não é? Que é poderoso também, Elohim onipotente, Elohim todo-poderoso, Baruch Hashem. Então Elohim é sinônimo de El Shaddai, né? Também de El Gibor, Elohim forte, né? Porque a ele pertence toda a Gevurah, né? A Gevurah Elohim, né? A força e o poder de El, né? A Gevurah El, né? Gevurah El, né? A força e o poder de Elohim, Baruch Hashem. Quanta diferença, não é, meus amados ahim, meus amados irmãos, no sistema religioso geral, né? Então aqui estamos acabando, tá certo? O estudo, né? O shiur, né? E por que não dizer a prachá, né? A porção semanal 10, que o grande rei Yahweh Elohim continue abençoando a todos os Ahim, né? E Haverot, a todos os irmãos e irmãos, a todos os irmãos e irmãs em Yahushua, Bishem Yahushua HaMashiach, em o nome do Messias Yahushua. Amém, ve amém. Então, é isto, não é? Quero me despedir aqui, não é? Com uma shalom, né? Shalom Yahu, não é? Shalom Yahu, a paz de Yahu. E para todos os amados Ahim e amadas Haverot, né? Shalom, shalom.